Alunos da Abra, vamos tentar entender agora o objeto da relação de direito tributário. A gente já entendeu o antecedente da norma jurídica, já entendemos o que é uma relação de direito tributária e agora a gente tem que entender qual é o objeto dessa relação de direito tributária. A gente pode dizer que o objeto da relação de direito tributária é a obrigação, né? O artigo 103 do CTN faz menção à obrigação principal e acessória. De grosso modo, você vai entender que obrigação principal é a obrigação de pagar tributo e obrigação acessória é qualquer outra obrigação diversa de pagar tributo. Normalmente, a obrigação acessória são deveres instrumentais a serem praticados pelo contribuinte. A ideia da obrigação tributária, principal ou acessória, está no centro da relação de direito tributária. Notadamente a obrigação principal. A obrigação principal por você pagar o tributo, ela é a essência do direito tributário. Note, porém, que o CTN usa o termo obrigação tanto para pagar o tributo quanto para prestar um dever instrumental, um dever acessório. A ideia de obrigação é quando, grosso modo, é porque eu tenho um dever para com alguém, eu tenho uma obrigação, tenho um dever para terceiro. Porém, há uma polêmica no direito civil que ela ajuda a compreender uma cisânia dentro do direito tributário. Qual é esse problema do direito civil? É se a obrigação, as obrigações de forma geral, têm ou não conteúdo patrimonial. Você tem um conjunto de autores que vão dizer que sempre uma obrigação tem conteúdo patrimonial. Para esses autores, você tem a noção de que todo tipo de obrigação pressupõe que eu tenha uma dimensão patrimonial, um conteúdo patrimonial. Então você pode pensar tanto na compra e venda de qualquer bem, então tem claramente um valor auferível, quanto a ideia de um valor monetário derivado do descumprimento da obrigação. Então, para esses autores, para essa corrente, a obrigação ela terá ou um conteúdo patrimonial em si, porque você pode imaginar o dever de pagar algo, como por exemplo no contrato de compra e venda, ou você pode imaginar que mesmo uma obrigação de fazer, ou uma obrigação de não fazer, como por exemplo a obrigação de não construir em determinado terreno. Às vezes pode acontecer, por exemplo, quando você tem terrenos próximos, muito próximos, contíguos, e aí um terreno diz, olha, está proibido de construir até certa altura para não interromper a passagem de vento do prédio vizinho. Então pode acontecer essas limitações. E aí a pessoa vai lá e constrói. Cabe indenização. Né? Isso quando não cabe realmente destruir o que foi construído. Se você, por exemplo, causa dano a outro, surge uma obrigação de pagar uma indenização. Então, os autores vão entender o seguinte, que a obrigação tem em si um conteúdo patrimonial, porque tem que pagar alguma coisa, ou toda obrigação, como pode se converter em perdas e danos, ela potencialmente tem um conteúdo patrimonial. Ou seja, a mesma obrigação, sei lá, de visita do pai com o seu filho, uma obrigação de cuidado, pode eventualmente se converter numa perdas e danos. Então, por ter essa possibilidade de tudo virar indenização, é que se entende que toda obrigação tem conteúdo patrimonial. Para outros autores, vão dizer o seguinte, não, você tem obrigações com conteúdo patrimonial claramente e obrigações sem conteúdo patrimonial. Você tem situações em que a obrigação é de fazer, de não fazer, de se omitir. O fato de virar depois uma indenização, você está tornando um outro tipo de norma jurídica. Você está tornando uma outra situação, uma outra obrigação, uma obrigação de indenizar. Por conta disso, não haveria conteúdo patrimonial em todas as obrigações. Basicamente, esses dois pensamentos se degradeiam dentro do direito civil. Quando você observa o CTN, que ele fala
em obrigação tributária principal, como aquela que constitui a obrigação de pagar o tributo, e obrigação acessória, como aquela que não tem caráter de patrimônio de pagamento de pecúnia, mas sim uma prestação de algum dever, aí você percebe que, de certa forma, o autor do Código Tributário Nacional se filiou à corrente de se filiou, perdão, à corrente do direito civil que entende que nem toda obrigação tem conteúdo patrimonial. Então, com isso em mente, a gente consegue entender o porquê a obrigação principal seria pagamento de tributo ou penalidade pecuniária, tá? E isso aqui não tem nada a ver com o conceito de tributo, porque estou dizendo que a obrigação pode ser pagar um tributo ou pagar uma pena, uma multa. E a obrigação acessória é qualquer prestação positiva ou negativa prevista em lei. Tá? São obrigações, são ações a serem praticadas ou a serem omitidas. O que acontece no direito tributário? Você tem, basicamente, os autores se dividem em duas divisões. Para uns, a obrigação tem necessariamente conteúdo patrimonial. Não, quer dizer, não tem conteúdo patrimonial necessário. Para esses autores, eles vão, de certa forma, concordar em maior ou menor grau com o CTN. Vamos chamar de obrigação principal a obrigação de pagar o tributo e de obrigação acessória aqueles deveres instrumentais que consistem em fazer ou deixar de fazer alguma coisa. Outros autores vão entender que toda obrigação tem que ter um conteúdo patrimonial. Nesse caso, você tem um conjunto de autores que vai reservar a expressão obrigação para se referir à obrigação de pagar o tributo. E vão buscar outras expressões como dever instrumental para se referir àquilo que o CTN chama de obrigação acessória. Um parêntese. Vocês vão notar em vídeos futuros que o termo obrigação acessória é criticado pelas duas correntes. Entre outras razões, porque nem sempre ela tem uma obrigação principal vinculada a ela. Mas isso a gente vai ver lá na frente. Vamos ficar agora compreendendo isso. Que eu tenho um grupo de autores que vai defender que a palavra obrigação pode ser usada tanto para a obrigação de pagar o tributo, quanto para a obrigação de fazer ou deixar de fazer algo. E outros vão entender que o termo obrigação só pode ser usado para a obrigação de pagar o tributo, porque tem conteúdo patrimonial, e todos os deveres instrumentais seriam apenas deveres e não obrigações. Obviamente, quando a gente olha o debate no campo civil e percebe que lá alguns autores, como o Silvio Rodrigues, vai dizer que aquela obrigação se tornará aquela obrigação, ela tem um conteúdo patrimonial porque ela pode se tornar uma obrigação de perdas e danos. A gente pode questionar essa forma como os tributaristas tentam classificar as obrigações acessórias. Porque bem ou mal uma obrigação acessória, quando descumprida, vira claramente uma penalidade. Então, mesmo as obrigações acessórias, ela teria um conteúdo patrimonial nesse sentido que os civilistas falam. Pelo menos que Silvio Rodrigues fala. Eu posso ter uma obrigação de fazer ou deixar de fazer alguma coisa, e se eu a descumpro, eu tenho que indenizar. E por isso eu tenho um conteúdo patrimonial. Então, até essa distinção entre os tributaristas, embora a gente consiga compreender a raiz dela, a gente pode até questionar, porque afinal de contas você falar que é um dever instrumental, mas o próprio civilista fala, olha, isso aqui vai ser obrigação porque se for descumprida pode virar indenização. Né? Agora, José Souto Borges tem uma crítica muito interessante a essas correntes, porque ele diz o seguinte: a gente precisa aplicar ao direito os princípios científicos como qualquer outra ciência. E ele vai buscar em Karl Popper, um teórico da ciência, que falava da falseabilidade. Para Karl Popper, você tem que ter uma hipótese de estudo científico e você tem que verificar se essa teoria que você está criando é falha, se ela pode ser falível. A ideia, o cientista não vai buscar, fatos que comprovem que a sua tese é verdadeira, mas ele vai tentar demonstrar que aquela tese é falsa. Quanto mais uma tese sobrevive a esse teste da falsabilidade, mais ela tem força científica.
mas ela é, abre aspas, verdadeira. Porque a verdade, ela é, na ciência, ela é circunstancial, justamente porque qualquer teoria científica eu posso tentar derrubar demonstrando que ela é falsa. Se eu derrubar, outra virá no lugar. Um aspecto importante da teoria de Popper sobre a falsibilidade, ele vai dizer o seguinte, eu posso vir dizer que as teorias científicas, o cientista não vai buscar provar que ela é verdadeira, mas vai tentar provar que ela é falsa. E quanto menos sucesso ele tiver nisso, significa que mais forte a teoria é. Então a ciência ela sempre está se guiando por derrubar ideias vigentes. Só que o essencial da falsibilidade para Popper é que as teorias científicas sejam passíveis de serem derrubadas. Ou seja, de eu fazer testes empíricos que eu possa comprovar que essa teoria está errada. Se uma teoria se blinda e impede que qualquer tipo de crítica a atinja, então você não tem um postulado científico. Porque o postulado científico precisa da falsibilidade, ou seja, da possibilidade de ser testada e ser comprovada como falsa. Mesmo que uma teoria científica se mantenha sólida durante décadas, a gente tem que ter, pelo menos em tese, a possibilidade de mostrar que ela é falsa. Porque aí sim ela terá cientificidade. Nesse sentido, Sotomayor diz que no direito deveria ser a mesma coisa. Uma determinada tese deveria ser observada diante do conjunto de fatos. E, se ela corresponde aos fatos, ela se mantém firme. Se ela não corresponde aos fatos, ela é uma teoria falsa. Aí ele, nesse sentido, diz, olha, falar que tem obrigações que as obrigações acessórias não são obrigações, bastaria olhar no código. O que é que diz o código? Existem obrigações principais e acessórias. Então, óbvio, se o próprio que você tem está usando a expressão obrigações para se referir a questões não pecuniárias, a tese de que só existem obrigações tributárias porque só o tributo tem um caráter pecuniário, não se sustenta. Aí ele vai argumentar que tentativas de outras teorias para tentar salvar isso a partir das suas críticas peca porque está fazendo o que o Popper chama de tentativa de acrescentar argumentos ad hoc. Ou seja, eu desenvolvi uma tese, todas as obrigações só podem ser obrigações quando tem controle patrimonial, e aí eu vou lá e demonstro que, olha, é o seguinte, você está dizendo que que obrigação somente é de controle patrimonial, mas você tem obrigações aqui que são de fazer ou não fazer. Então, essa tua teoria cai. Aí alguns autores dizem, não, mas existe questão de se tornar um dever de pagar, e aí então você teria ali claramente um caso de dever de pagar por conta da indenização, por conta da multa, mas aí ele vai dizer, bom, então você está acrescentando mais um argumento, isso não pode. Agora, eu acho que uma certa falha da teoria de Sotomayor é porque nós não estamos exatamente tratando de fatos tão cabais quanto os fatos da sociologia ou os fatos da física. Estamos falando de linguagem. E a linguagem depende muito da interpretação que nós damos a ela. Então, o fato de eu ter um nível de linguagem que pode ser maleável torna essa tese de Popper fraca. Perdão, tese de Popper não, tese de Sotomayor. Porque ele está aplicando a teoria de Popper a um âmbito teórico que é essencialmente interpretativo. Então, depende de como eu interpreto os conceitos, eu posso adaptar as diversas teorias. Então é muito louvável, é muito interessante a empreitada de Souto, recomendo a todos a leitura do livro, Obrigação Tributária, um livro fino. É um negócio realmente invejável que ele tenta fazer, mas tem suas fraquezas. Né? De toda sorte, a gente pode chamar de obrigação principal, obrigação tributária, justamente o vínculo entre o sujeito passivo e ativo em torno do pagamento do tributo. Sim, a gente pode até discutir se eu posso usar a expressão obrigação para alcançar obrigações não pecuniárias, mas o que todos concordam
A obrigação principal é a obrigação tributária, a obrigação de pagar o tributo. Aí o CTN fala que também a obrigação tributária é a penalidade. Ora, algumas pessoas podem ficar se perguntando, ora, como é que é a penalidade? Se eu estudei ali nas primeiras aulas que o artigo 3º do CTN fala que o tributo é toda obrigação pecuniária compulsória diferente de penalidade, derivada de atos lícitos. Isso não tem nada a ver. A gente não está discutindo aqui o conceito de tributo, a gente está discutindo aqui o que é a obrigação principal. E a obrigação principal agrega o dever de pagar o tributo e o dever de pagar as penalidades derivadas do tributo. Diante disso, a gente pode dizer que, sim, a obrigação principal agrega o dever de pagar o tributo e o dever da penalidade, e isso não gera nenhum problema conceitual para o tributo. Até porque você vai ter um único documento, mas eu consigo extrair a norma tributária, a regra matriz, aquela norma que regula o pagamento do tributo, e a norma que regula o pagamento da sanção pecuniária, da sanção penal. Tá? A obrigação principal, quando ela é adimplida, gera a extinção do crédito tributário, ou seja, eu vou extinguir a obrigação pagando o crédito tributário. Então, a fazenda pública, o sujeito ativo, tem um crédito para receber do sujeito passivo. Quando o sujeito passivo paga esse crédito, a obrigação se extingue porque perde esse objeto da obrigação. Já foi pago o tributo ou a penalidade. Então, a obrigação ela se extingue. Então, a relação jurídica tem como objeto justamente a obrigação tributária, a obrigação de pagar algo, ela vai se extinguir no momento que eu faço esse pagamento. Tá? Então, vejam que a obrigação tributária principal, ela tem uma importância central para o direito tributário, que ela trata exatamente, no grosso, das obrigações de pagar tributo. E também penalidades. Penalidades, obviamente, a gente está falando de penalidades aqui, as penalidades fiscais. Então, a gente está tratando aqui de todas as penalidades que derivam do fisco. Ok? Desejo a todos bons estudos e até o nosso próximo encontro. Agora, lá.